Ei, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Perguntas que Ecoam. Já parou para pensar que algumas histórias bíblicas guardam segredos que impactam nossa fé até hoje? O que o passado tem a nos ensinar sobre o presente? Muito! Hoje vamos mergulhar num dos maiores mistérios da Bíblia, uma pergunta que ecoa desde o início da humanidade. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Relaxe, respire fundo e aperte os cintos. Você está prestes a embarcar numa jornada fascinante. Em apenas 5 tópicos, vamos desvendar a fundo essa história e descobrir o que ela realmente significa para a sua vida, para o seu dia a dia. Fique ligado. Primeiro, a promessa do jardim e a semente da desobediência. Imaginem-se nos primeiros dias da criação, quando o Éden era um paraíso intocado. Adão e Eva, a primeira humanidade, viviam em perfeita comunhão com Deus. Não havia pecado, não havia morte, apenas a plenitude da vida. Mas então a desobediência entrou em cena. A serpente astuta seduziu Eva, e Eva, por sua vez, levou Adão a comer do fruto proibido. A partir desse momento, a comunhão foi quebrada. O pecado se enraizou no coração humano, e com ele, a necessidade de redenção. Gênesis 3,15 nos dá a primeira centelha de esperança, o proto-evangelho, a promessa de que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Essa era a primeira indicação da necessidade de um sacrifício. Segundo, o fruto da terra e o rebanho, as ofertas apresentadas. Décadas se passaram e o mundo começou a ser povoado. Adão e Eva tiveram filhos, Caim, o primogênito, um lavrador, e Abel, o pastor de ovelhas. Ambos compreendiam a necessidade de se aproximar de Deus, de oferecer algo em reconhecimento de sua soberania e em busca de sua aprovação. Era um tempo em que a comunicação com o divino se dava através de atos concretos de adoração. Caim, com o suor do seu rosto, trouxe frutos da terra. Abel, com a dedicação de quem cuida do seu rebanho, trouxe as primícias, os melhores e mais gordos cordeiros. A Bíblia não registra, mas podemos imaginar Caim dizendo com um toque de orgulho: "Eis aqui, Senhor, o fruto do meu trabalho, a abundância da terra que o Senhor me deu." Já Abel, podemos imaginar que teria dito com humildade e reverência: "Ó Deus, aceita esta oferta, as primícias do meu rebanho, um cordeiro sem defeito, como um sinal da minha dependência de ti." Terceiro, a rejeição e a ira de Caim, o coração em foco. E então, o momento da verdade. O texto de Gênesis capítulo 4, versículos 4 e 5 é conciso, mas suas implicações são profundas. O Senhor atentou para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. A rejeição de Deus à oferta de Caim não foi arbitrária. Não foi uma questão de preferência divina por carne em vez de vegetais. A Bíblia deixa claro que o problema não era o que Caim ofereceu, mas como ele ofereceu e, mais importante, a condição do seu coração. Caim, ao ver a aceitação de Abel e a rejeição de sua própria oferta, ficou furioso. Seu semblante caiu. Sua ira era evidente. Deus, em sua infinita graça, ainda tentou adverti-lo em Gênesis capítulo 4, versículo 7. "Se fizeres o bem, não serás aceito? Mas se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar." Deus estava chamando Caim ao arrependimento, a uma mudança de atitude. O teólogo John Calvin, um dos grandes reformadores, ao comentar Gênesis capítulo 4, enfatiza que a fé de Abel o levou a oferecer um sacrifício aceitável. Ele não via a oferta como um mero rito, mas como uma expressão de sua confiança na graça de Deus. Caim, por outro lado, ofereceu de si mesmo, de seu próprio esforço, sem a fé necessária. A oferta de Caim, embora fruto do seu trabalho, provavelmente carecia de fé, de reverência, de reconhecimento da seriedade do pecado e da necessidade de expiação.
Ele ofereceu o que lhe convinha, não o que Deus esperava. Abel, por outro lado, ofereceu um sacrifício de sangue, um ato que, mesmo naquele tempo, apontava para algo maior. No hebraico original, a expressão em Gênesis capítulo 4, versículo 4, para atentou para, implica em um olhar atento, favorável, que se volta para algo com aceitação. Já em Gênesis capítulo 4, versículo 5, não atentou, indica que Deus simplesmente não se virou para a oferta de Caim com favor. A linguagem sugere que a questão não era a substância da oferta de Caim em si, mas a maneira como ela foi apresentada e a atitude subjacente do ofertante. Quarto, o sangue e a tipificação, a sombra de Cristo. E aqui chegamos ao cerne da questão teológica, o sacrifício de sangue. Em Levítico capítulo 17, versículo 11, lemos que a vida da carne está no sangue, e eu vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que faz expiação pela alma. Desde cedo na história da salvação, Deus estabeleceu que o derramamento de sangue era o meio para cobrir o pecado. Abel compreendeu isso, talvez por revelação divina ou por observação das consequências do pecado e da necessidade de uma cobertura. Matthew Henry, em seu comentário bíblico, observa que a oferta de Abel foi superior porque foi de fé, enquanto a de Caim não o foi. Abel ofereceu um sacrifício de sangue, que era a forma de adoração que Deus havia nomeado, e era o reconhecimento da morte como a punição do pecado, e que ele mesmo merecia morrer por seus pecados, e que a única maneira de se aproximar de Deus era por meio de um substituto que morresse por ele. Isso antecipava a obra de Cristo. A oferta de Abel, um animal sem defeito, morto para cobrir o pecado, era uma tipificação, uma sombra, um precursor do sacrifício perfeito que viria no futuro. Hebreus capítulo 9, versículo 22, afirma que, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. O sacrifício de Abel apontava diretamente para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Ele é o sacrifício definitivo, a expiação perfeita, o derramamento de sangue que realmente nos purifica de todo pecado. A oferta de Caim, por mais bem intencionada que pudesse parecer superficialmente, não carregava essa profunda verdade teológica e a atitude de coração exigida. Era uma tentativa de se aproximar de Deus em seus próprios termos, e não nos termos estabelecidos por Deus. Quinto, a lição perene: fé, obediência e o sacrifício vivo. A história de Caim e Abel não é apenas um relato antigo, mas uma lição perene. Ela nos ensina que Deus olha para o coração antes de olhar para as mãos. A fé, a obediência e a humildade são os pilares de uma adoração aceitável. Hebreus capítulo 11, versículo 4 nos lembra: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Frederick Five Bruce, um renomado estudioso do Novo Testamento, ao comentar Hebreus capítulo 11, ressalta que a fé de Abel não foi apenas um sentimento, mas uma ação que expressou sua dependência de Deus e sua aceitação do caminho de Deus para a expiação. Abel trouxe um sacrifício superior, porque ele o trouxe pela fé, contrastando com a falta de fé de Caim. É a fé que torna o sacrifício aceitável. O sacrifício de Cristo é o ponto central de nossa fé. Não precisamos mais oferecer sacrifícios de animais, pois o sacrifício de Jesus na cruz foi suficiente, de uma vez por todas. Hoje, nosso sacrifício aceitável é o de nós mesmos, uma vida dedicada a Deus, em fé e obediência. Romanos capítulo 12, versículo 1, nos exorta: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
A rejeição da oferta de Caim nos lembra da seriedade do pecado e da necessidade de nos aproximarmos de Deus com um coração arrependido e uma fé genuína, reconhecendo que nossa salvação vem unicamente através do sacrifício de Jesus Cristo. Que possamos sempre aprender com essa antiga história e buscar oferecer a Deus o que Ele realmente espera: um coração quebrantado e contrito, cheio de fé e amor.